versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Outro texto que eu gostaria que você abrisse está em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, queremos pedir que teu Espírito Santo fale conosco, através da tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos falando então sobre como construir uma família sólida, uma família firme, uma família que não se abala diante de toda e qualquer circunstância. E nós vimos aqui a importância dos fundamentos. O texto que nós lemos, o primeiro texto, Salmo, capítulo 11, verso 3, é uma pergunta muito interessante, diz assim: se destruídos os fundamentos, o que se poderá fazer o justo? Não é? E no texto que nós lemos, Jesus nos conta nessa história sobre esses dois fundamentos. Um fundamento firme, um fundamento estável, um fundamento inabalável, que é Cristo e a sua palavra, e o outro fundamento que Jesus compara com a areia, né? Que são as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece. Jesus fala sobre duas casas que representam uma vida, que representam pessoas, que representam famílias, que estão construídas em fundamentos diferentes. E o que é interessante nesse texto que Jesus nos ensina é que as duas casas, os dois lares, enfrentam as mesmas intempéries, enfrentam as mesmas adversidades, a correnteza dos rios, a força dos ventos e a fúria das chuvas fortes. Uma casa, depois que todas essas circunstâncias, essas adversidades passam, batem contra aquela casa, mas passam, a primeira casa permanece de pé, ela permanece firme. E Jesus explica o motivo. Jesus diz que essa casa que permaneceu firme é porque ela foi construída, ela foi edificada sobre a rocha. E Jesus diz que uma segunda casa, que também veio a força das chuvas, que também veio a impetuosidade dos ventos, que também veio a correnteza dos rios, e quando bateram contra aquela casa, o texto diz que essa casa caiu. E não apenas caiu, o texto diz, e foi grande a sua ruína, e foi grande a sua queda, dando a ideia de que não ficou nada dessa casa, não é? Qual é a diferença se as duas casas enfrentaram as mesmas adversidades, se as duas casas enfrentaram adversidades similares? Qual foi a diferença? A diferença é que uma casa estava construída sobre um firme fundamento, sobre um sólido fundamento, que é Cristo e a sua palavra, e a aplicação da palavra de Cristo às mais diferentes circunstâncias, às mais diferentes situações da vida. A outra casa estava edificada sobre a areia, que representa aqui os fundamentos que o mundo estabelece para nós. O que é areia? Né? Popularidade, fama, dinheiro, graus acadêmicos, todas estas coisas, por melhor que sejam, por melhor que pareçam, não servem como fundamento para a nossa casa, não servem como fundamento para o nosso casamento, não servem como fundamento para a nossa família. Então isso é areia. Quando nós construímos a nossa vida sobre estas coisas, sobre estes fundamentos, entre aspas, que o mundo tanto aprecia, não é?
nós corremos o risco de, no tempo da chuva forte, no tempo da tempestade, a casa não suportar, a casa vinha cair. Então, nós vamos aprender nessa noite que é extremamente importante que nós estabeleçamos e construamos a nossa casa sobre fundamentos firmes, sobre fundamentos inabaláveis, sobre fundamentos resistentes às adversidades da vida, né? Então é extremamente importante os fundamentos. E eu me lembro de uma história que eu li certa vez em um livro do Dr. David Young-Shu. Ele dizia o seguinte, que certa vez ele estava caminhando, indo para a sua casa, e ele encontrou uma grande construção, e naquela construção muitos homens trabalhando, e grandes buracos naquela construção, né? Na construção enorme, havia grandes buracos naquela construção, buracos muito profundos e muito largos. Ele então procurou o engenheiro que trabalhava ali, o engenheiro responsável por aquela obra, e disse assim: por que vocês estão cavando buracos tão profundos e tão largos? E o engenheiro explicou a ele: é porque nós estaremos aqui construindo um grande prédio, um prédio que será muito bonito, que será, né, visto por todas as pessoas da cidade, um prédio que terá uma fachada muito bonita e que também pesará muitas toneladas. E porque nós estamos construindo esse prédio muito alto, nós precisamos cavar profundas valas, profundos buracos, para lançar os alicerces o mais profundo possível, para suportar o peso, a estrutura de todo esse edifício. E aí o pastor, o doutor David Young-Shu, ele disse o seguinte: quanto maior é a construção, maiores devem ser os fundamentos, maiores devem ser as estruturas. Isso em relação a um edifício físico, mas em relação também à nossa casa, nossa família, nosso lar. O que nós temos sonhado para a nossa família? O que nós temos sonhado para os nossos filhos? O que nós temos sonhado para o nosso casamento? Quanto maior este sonho, essa edificação, essa construção, mais nós precisamos trabalhar tão precisamente nos fundamentos, nas bases. E sabe o que acontece? Muitas pessoas não querem trabalhar nas bases, não querem trabalhar nos fundamentos. Por quê? Porque geralmente o fundamento não é visto externamente. Não é verdade? Por exemplo, você vai construir um prédio, você vai construir uma casa e você gasta muito dinheiro na estrutura, muito dinheiro nos alicerces, e esses alicerces ficam escondidos debaixo da terra. Você disse: uau, gastei tanto dinheiro para cobrir tudo de terra. Sim, mas se não tiver um grande alicerce, um bom fundamento, a casa não resiste, o prédio não resiste às chuvas, os ventos fortes, os vendavais, a ação do tempo, a ação, né, dos ventos, enfim, não resiste. Então precisa ter bons fundamentos, precisa ter bons fundamentos. Então assim também em relação ao seu casamento, assim também em relação à sua família, assim também em relação à sua casa. Você quer construir algo grande na sua família, você quer ter uma família muito abençoada, sólida, você precisa trabalhar nos fundamentos, que talvez não é visto externamente, não é? Que talvez é escondido porque é no dia a dia do seu convívio familiar, mas que são extremamente importantes para construir uma família sólida, uma família firme, uma família que resiste à ação das adversidades. E agora eu queria falar sobre alguns fundamentos que nós encontramos na palavra de Deus e que são extremamente importantes para a construção desta casa sólida, desta família sólida. Né? Um dos fundamentos é a oração. A oração. Nós precisamos aprender a orar todos os dias pela nossa casa, pela nossa família. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Ora, qual de vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará em lugar de pão uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma serpente? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará em lugar de ovo um escorpião? Ora, disse Jesus, ora, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, quando você pede a Deus em favor da sua família, em favor da sua casa, nós costumamos dizer que a nossa família é a nossa maior herança que nós temos aqui nessa terra. O nosso maior patrimônio aqui nessa terra, o maior presente que Deus nos deu aqui nessa terra é a nossa família.
Tanto é assim que a Bíblia nos fala em Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, e os filhos do ventre é a recompensa que Ele nos dá. Não é? Então, a família é uma herança, a família é um presente de Deus, é um bem precioso. E se nós queremos que a nossa família seja uma família firme, uma família abençoada, nós não podemos esquecer esse quesito tão especial, tão importante, que é o princípio da oração, de orar constantemente pela nossa família, de orar diariamente pela nossa família, para que a nossa família experimente o toque do Senhor, a ação do Senhor, a intervenção do Senhor. A Bíblia nos fala de dois personagens bíblicos que oraram por pessoas da sua casa. O primeiro personagem bíblico é Jairo. A Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24 e versículo 35 a 43. Você pode anotar aí, você que está anotando. Marcos, capítulo 5, do verso 21 a 24, do verso 35 a 43. Jesus nos fala de Jairo. Jairo estava com sua filha muito mal, muito doente. A Bíblia diz que ela estava à beira da morte. E ele vai a Jesus para interceder a Jesus, para pedir a Jesus, para orar a Jesus, que Jesus interviesse na vida da sua filha e que Jesus tocasse em sua filha com cura, com milagre, com libertação. Quando ele está conversando com Jesus, chega aquela mulher do fluxo de sangue para tocar em Jesus, para ser curada, e nesse meio tempo a filha de Jairo morre. E alguém vem até Jairo e diz assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus virou-se para Jairo e disse assim: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. E por causa da oração daquele pai, Jesus vai até a casa daquela menina, e Jesus impõe as mãos sobre ela, e Jesus diz: menina, eu te digo, levanta-te. E ela ressuscita debaixo de um milagre sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Uma intervenção tremenda, um milagre sobrenatural em resposta ao clamor de um pai. Um pai que vai a Jesus e clamou pela sua filha. Um pai que vai a Jesus com o coração transbordando de um sentimento de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de um sentimento de confiança, de uma fé que Jesus poderia intervir no seu quadro, mudar suas circunstâncias, por mais desoladora que parecesse. E ele vai a Jesus. E sabe o que Jesus faz? Jesus ouve e muda a vida daquela criança. Aquela menina ressuscitada, ela recebe vida. Um outro personagem bíblico está em Marcos também, capítulo 7, versículo 24 a 30. É a mulher Ciro-fenícia. Ela vai a Jesus, ela pede a Jesus que libertasse a filha dela. O texto diz que a filha daquela mulher estava com Deus. Então Jesus tinha vindo em primeiro momento para os judeus, para o povo de Israel. E aquela mulher era Ciro-fenícia. E Jesus então testa a fé daquela mulher. Quando ela vai a Jesus, diz: Senhor, liberta a minha filha que se encontra miseravelmente no seu casamento. Ore pelo seu casamento. Ah, pastor, meu casamento está difícil. Estou à beira do divórcio, estou à beira da separação. Mas você tem orado insistentemente por isso? Orado perseverantemente por isso? Você tem estado diante dos postos a orar? Nós mesmos muitas vezes não estamos dispostos a interceder. Então é importante que nós estejamos dispostos para interceder, para orar pela nossa família, porque esse é um fundamento muito necessário para o bem da nossa família. Outro fundamento que nós precisamos é a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, é um fundamento necessário para o bom relacionamento familiar. Para um bom relacionamento familiar. Provérbios capítulo 23, você pode abrir sua Bíblia aí? Provérbios, capítulo de número 24, 24, verso 3. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4 diz assim: e com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Se eu fosse você, eu anotaria esse versículo, eu memorizaria esse versículo. Olha só o que diz a palavra. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa,
e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então nós temos aqui pelo menos três coisas muito importantes, que é a sabedoria, que é o entendimento e o conhecimento, não é? Sabedoria aqui é aplicação. O conhecimento é a informação e o entendimento é a compreensão. Então você compreende a palavra de Deus, isso é entendimento. Você absorve a palavra, informação, conhecimento. Mas agora a sabedoria é você saber aplicar a palavra de Deus sobre o seu casamento, na criação dos seus filhos, não é? No seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com a sua sogra. Olha que interessante. Você sabia que a Bíblia ela tem uma orientação, uma palavra até para como nos relacionarmos com a nossa sogra? Olha que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda isso. A Bíblia nos fala de um relacionamento entre nora e sogra maravilhoso, que foi o relacionamento de Noemi e Ruth. Era um relacionamento tão puro, tão lindo, tão precioso, que aquela nora, que Ruth era tida para Noemi como uma filha. E que Noemi e Ruth consideravam Noemi como a sua mãe. É um relacionamento tão tremendo que mesmo depois que os filhos, né, de Noemi, no caso, o marido, um deles, marido de Ruth, morreram, os filhos dela morreram, Ruth continuou com Noemi. E aquele texto tão precioso, né? Onde tu pousares, ali pousarei eu, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, que muita gente usa em celebrações de casamento. Na verdade, não era a celebração, não era uma esposa falando para o marido, ou o marido falando para a esposa, era a nora que estava falando com a sua sogra. Eu não te deixarei. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Era um relacionamento muito próximo. Então há sabedoria na Bíblia para curar o relacionamento entre nora e sogra. Entre genro e sogra e sogro. Há sabedoria na Bíblia para curar o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Isso é totalmente possível se nós seguirmos os princípios da palavra de Deus e aplicarmos essa sabedoria à nossa família. Então, sabedoria é um fundamento. E o texto diz, se você adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar. Olha o que o texto diz. Se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Por meio da aplicação da sabedoria, você experimenta bênçãos preciosas em sua casa. Você experimenta bênçãos preciosas em sua família. A Bíblia nos fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra de Deus nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus nos fala, com tudo que possuis, adquire a sabedoria. Vende tudo que tens e compra o conhecimento. Nós estamos dispostos a adquirir sabedoria. Nós estamos dispostos a adquirir conhecimento. Nós podemos adquirir conhecimento como? Pesquisando, estudando, lendo, comprando bons livros cristãos, ouvindo pregações específicas nessa área que nós necessitamos. Nós adquirimos conhecimento. E a sabedoria? A Bíblia nos mostra pelo menos duas maneiras de adquirir sabedoria. Uma delas é orando a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz a palavra: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, e não lançará em rosto, peça porém com fé, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar que é lançado de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então a Bíblia nos fala, peça sabedoria, mas peça com fé. Então eu posso pedir a Deus, Senhor, me torne um esposo mais sábio, ou a mulher, me torne uma mulher, uma esposa mais sábia, uma mãe mais sábia, um pai mais sábio, um filho mais sábio. E a Bíblia fala que é necessário que o homem seja prudente, a mulher seja sábia e os filhos sejam sábios. Provérbios capítulo 10 diz que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Amém? Então é preciso filhos sábios, marido sábio, esposa sábia. E para isso, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Mas não apenas isso. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria.
Então, quando você examina as Sagradas Escrituras, quando você medita na palavra de Deus diariamente, você começa a assimilar a sabedoria de Deus, você começa a receber a sabedoria de Deus, e à medida que você vai aplicando, porque praticar a palavra, justamente isso, é aplicar a palavra sobre as áreas da sua vida. Então, quando você vai aplicando a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, você vai se tornando uma pessoa mais sábia nos seus relacionamentos familiares. Então, sabedoria é um fundamento maravilhoso para construir a nossa casa. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Claro que não é responsabilidade apenas da mulher edificar a casa, a Bíblia diz que o homem prudente, Mateus 7, 24, constrói a casa sobre a rocha. Tá? Então é necessário um homem prudente, uma esposa sábia, filhos sábios. Porém, olha o que o texto, pega o princípio do versículo 1 de Provérbios 14. Qual é o princípio? Sem sabedoria a casa cai. Sem sabedoria, se não houver sabedoria, a casa cai. Então, um fundamento muito precioso é a sabedoria. Outro fundamento muito necessário é o perdão. O perdão. Sabe, nos nossos relacionamentos familiares, muitas vezes nós podemos ferir as pessoas que nós mais amamos. E muitas vezes também nós podemos ser feridos pelas pessoas que mais amamos. Você já prestou atenção que geralmente as feridas mais doloridas, as feridas que mais machucam, as feridas que mais dói, as feridas que muitas vezes mais demoram de ser cicatrizadas e curadas, são exatamente aquelas feridas feitas pelas pessoas que mais amamos ou aquelas pessoas mais próximas de nós? Então nós precisamos, para ter uma família saudável, estar dispostos a perdoar sempre. Estar dispostos a sempre liberar o perdão. A Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 11, versículo de número 25. Jesus fala assim, quando você estiver orando, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Agora, o que é interessante nesse texto, talvez você não tenha notado isso ainda, é que se você for ler o contexto desse versículo 25, Marcos 11, verso 25, mas se você for ler o contexto, os versículos que vêm antes, Jesus está falando sobre fé. Jesus está falando sobre fé. Ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te daqui e lança-te ao mar, e assim será feito. E depois no verso 25 ele fala sobre perdão. E eu muitas vezes ficava perguntando ao Senhor, por que ele está falando de perdão em um contexto de fé? Até que um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração, que o perdão é um exercício de fé. Que para perdoar alguém, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque a nossa vontade humana e o nosso sentimento humano não quer perdoar. E aí a gente vai entender que perdão não tem a ver com nossos sentimentos. Perdão é uma obediência em fé à palavra de Jesus. Ele nos mandou perdoar. Então, perdão para nós não é opcional. Também não é algo sentimental. Eu não sinto vontade. Eu não estou sentindo vontade de fazer isso. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não. A Bíblia diz que o justo não vive por sentimentos, não vive pelo que vê. O justo vive pelo que crê. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Sabe o que significa? Que quando nós nos lançamos para perdoar, nós estamos exercitando a nossa fé. Você precisa perdoar o seu pai? Talvez o seu pai lhe machucou muito, talvez seu pai falou coisas absurdas com você, na sua infância, na sua adolescência, talvez cometeu com você abusos físicos, ou abusos morais, ou abusos psicológicos, ou foi muito duro com você, ou liberou palavras muito pesadas sobre você, ou talvez na ignorância dele, ou da sua mãe na ignorância dela, disse palavras muito dolorosas, disse que você não seria nada na vida, que você não prestava para nada, trouxe palavras muito pesadas sobre você, e hoje talvez você se encontre com o seu coração tão ferido, tão amargurado. Pois é, hoje é o momento de você liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para aquele irmão, para aquele primo, para aquela prima, para aquele cunhado, para aquele filho que decepcionou tanto você, para quem quer que seja, para o marido, para a esposa. Então é preciso perdoarmos. Para quê? Para que os nossos relacionamentos familiares sejam saudáveis. E muitas vezes nós também
precisaremos reconhecer o nosso erro, reconhecer onde foi que nós falhamos, reconhecer onde foi que nós erramos e também pedir perdão. Dizer, meu filho, eu sinto muito, me perdoa. Sabe o que acontece? Nossa dificuldade em pedir perdão é porque a gente, por natureza, é orgulhoso. Nós somos orgulhosos por natureza. E essa é a nossa relutância em pedir perdão. Quantas vezes eu tive que ser humilhado pelo Senhor para pedir perdão aos meus filhos? Quando eu excedi em disciplina sobre eles. Quantas vezes cheguei para o meu filho ou para minha filha e disse, me perdoa. Papai excedeu com você. Mas eu lhe amo, quero que você me perdoe. Nos abraçamos, choramos, nos perdoamos. Meus filhos pediram perdão a mim também e eu pedi perdão para eles. Quantas vezes? Quantas vezes tive que pedir perdão à minha esposa? E ela a mim? Quantas vezes? Quantas vezes precisamos nos perdoar para que os nossos relacionamentos familiares sejam curados, saudáveis? Porque se nós permitirmos que vai se acumulando esse rancor, essa raiva, esse ressentimento, essa mágoa, e a gente vai descontando aos poucos no convívio, na indiferença, no silêncio, sabe? E isso vai azedando o nosso relacionamento familiar, isso vai maculando a nossa família. Então, o fundamento necessário para construir uma família sólida é o perdão. Porque não existe famílias perfeitas, nós não temos uma família perfeita. Mas estamos, pela graça de Deus, construindo uma família saudável, uma família sólida. Não perfeita, mas sólida nos princípios bíblicos. Então, muitas vezes na caminhada, nós precisaremos pedir perdão. Nós precisaremos perdoar as pessoas da nossa casa, as pessoas da nossa família. Nos abraçarmos, chorarmos juntos, nos perdoarmos. Dizer, eu te amo. Apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, eu te amo. Ou apesar das suas fraquezas, das suas falhas, eu te amo. Nós precisaremos fazer isso. E talvez você que é filho, cresceu com esse sentimento, e você tem um ressentimento do seu pai e da sua mãe, porque talvez você diz assim, olha, o meu pai nunca disse que me amava. O meu pai nunca me abraçou, nunca disse que me amava, ou minha mãe nunca disse que me amava. Ou minha mãe preferiu mais um filho do que a mim, preferiu mais o meu irmão, preferiu mais a minha irmã. Eu sempre vi assim, que a preferência da minha mãe era mais com minha irmã, ou com meu irmão. Então hoje à noite é a noite de você liberar perdão para as pessoas da sua casa. Porque o perdão é um fundamento para construir uma família saudável. Se você não perdoar, quando você formar uma nova família, você leva essa bagagem para a sua nova família. E você acaba descontando em quem não tem nada a ver na história. Você acaba transferindo estes sentimentos para as pessoas da sua nova família, aquilo que você trouxe, aquelas bagagens que você trouxe da sua família de origem. Então é preciso perdoar. O perdão é, sem sombra de dúvidas, um fundamento. E a base para o perdão é o nosso relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus. Efésios 4, verso 32, a Bíblia diz assim, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Porque Ele nos perdoou, porque nós recebemos o perdão dEle, e o nosso pecado contra Deus, a nossa ofensa contra Deus, foi muito maior, infinitamente maior, do que a ofensa de qualquer pessoa contra nós. A gente às vezes não pensa isso, por causa do nosso orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de pensar assim, mas essa é a verdade. A nossa ofensa contra Deus, muito maior do que a ofensa de qualquer pessoa contra nós. Ele nos perdoou essa ofensa que era impagável, só Cristo pôde pagar na cruz. Ele nos perdoou através de Jesus. E porque Ele nos perdoou, nós temos a graça para perdoar os outros. Fácil não é, sentimental também não é, não tem a ver com sentimentos. É uma decisão de fé, de você dizer, Senhor, eu libero essa pessoa, eu a perdoo em nome de Jesus. E muitas vezes você fala em fé, e pela fé você libera essa pessoa no seu coração. Outro fundamento é a comunicação. Comunicação. Tiago, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que interessante, esse é um fundamento para a comunicação.
Saber ouvir, ouvir mais do que falar. Interessante que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca para a gente aprender a ouvir mais. Sabe o que a Bíblia nos fala em Provérbios? Que no muito falar não falta transgressão. Quanto mais nós falamos, mais risco nós corremos de transgredir. Por isso a Bíblia nos fala, seja pronto para ouvir. Tardio no falar, tardio no se irar. Então, quando você quer comunicar com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, aprenda esse segredo. Aprenda primeiro a ouvir. E em ouvir, não apenas escutar, mas ouvir compreendendo, entendendo, tendo empatia por aquilo que o seu filho, a sua filha, a sua esposa ou seu marido está falando com você. Sabe qual é o problema? Porque muitas vezes nós queremos, olha só, nós queremos, nosso desejo de comunicar, quando nós estamos conversando com alguém, nós queremos tanto ser compreendido, que nós não paramos para prestar atenção no que o outro está falando, e nós não nos esforçamos para compreender o que o outro está dizendo. Então, muitas vezes na comunicação, a sua esposa está falando com você, você tem que estar sempre dando para ela um retorno. Eu entendi você falar isso, é assim mesmo? Ela vai dizer, sim, é isso que eu quis dizer. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso, isso e isso. Porque você se esforça para compreender a sua esposa, seu marido, seus filhos, se colocando ou tentando se colocar no lugar deles. Empatia. Isso é muito importante. Então, quando nós temos essa chave de compreender o outro, de buscar compreender antes de ser compreendido, você planta a semente da compreensão, o que você vai colher? Você vai colher uma colheita de compreensão, porque se você se esforça para compreender o seu cônjuge quando ele está falando com você, olhando nos olhos, dando atenção, parando qualquer coisa, deixando o celular de lado, ou a televisão de lado, outra coisa, olhando nos olhos, tentando compreender o que aquela pessoa tão importante para você está lhe dizendo, quando você planta essa semente da compreensão, você receberá uma colheita de compreensão. Então a comunicação é um fundamento muito necessário. Às vezes coisas ruins acontecem na família porque não há conversa, porque não há diálogo, porque não há comunicação. Então é importante você conversar com seus filhos, comunicar com eles, conversar com eles sobre tudo o que é necessário. Converse com sua esposa, converse com seu marido. Lembra de Adão? Adão deu uma fugidinha, deu uma escapulidazinha, deu uma fugida, né, digamos assim, da presença de sua esposa. Sabe o que aconteceu? A serpente foi lá bater um papo com ela. Então isso é muito perigoso. Se você deixa de conversar com seu cônjuge, você abre a porta para que a serpente venha bater um papo com seu cônjuge. Então não deixe isso acontecer. Converse, dialogue, né? Isso é um fundamento fundamental para o desenvolvimento de uma família sólida. Outro fundamento, desenvolvimento da espiritualidade, do relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Nós começamos lendo o texto de Mateus 7, 24, onde Jesus diz que a casa que está sobre a rocha é a casa que suporta os vendavais da vida. Então, nossa família precisa ser construída sobre esse fundamento de um relacionamento com Deus pessoal, de um relacionamento com Deus intransferível. Então você diz assim, mas pastor, na minha casa, por enquanto, somente eu estou servindo a Deus. Então comece com você. Deus sempre começa com um. Na minha família, Deus começou comigo. Na sua família, Deus pode começar com você. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe qual é a promessa? Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Ele começa com um, mas os olhos de Deus estão sobre toda a tua família. Então, se só tem você aí, que seja você esta pessoa a crescer no seu relacionamento com Deus, de tal maneira que a tua vida de fé e o teu testemunho comece a impactar todas as pessoas da sua família. Talvez no início da tua fé, muitos da tua família não entendam a tua fé. Podem te criticar, podem zombar de você, né? Podem, perseguir você, mas não se preocupe não, continue firme, dando testemunho e orando. Vai chegar um momento, Deus vai criar uma circunstância e eles vão correr para você. Ore por mim, está acontecendo isso, ore por mim. E você vai orar
Deus vai responder a tua oração, e eles verão o agir de Deus através da tua vida. Eles dirão: eu quero ter esse Jesus que você tem na sua vida. Eu quero ter esse Jesus que você tem. Então, seja esse testemunho, desenvolva a sua relação com Deus, desenvolva o seu relacionamento com Deus, uma vida consagrada ao Senhor. E outro fundamento é o fundamento do serviço. A Bíblia nos fala em Marcos 10, 43 a 45, quem deseja ser grande deve ser aquele que serve. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu. Servir a família é um fundamento maravilhoso. Às vezes a pessoa serve todo mundo de fora, mas não quer servir a família. Às vezes a mulher ela serve todo mundo fora, mas quando o marido pede um café, ela faz provocando, ou ela não quer fazer, ela diz: vai fazer você. Às vezes o marido serve todo mundo fora, mas quando a mulher diz para ele: ô meu amor, lava as louças para me ajudar, ele provoca, ele resmunga, ele serve fora, mas não quer servir dentro de casa. Queridos, não existe família saudável sem sacrifício, principalmente dos pais, principalmente do marido e da esposa. Todo amor verdadeiro vai exigir sacrifício, vai exigir entrega, vai exigir doação. Sabe, o problema é que muitos de nós casamos com aquela ideia hollywoodiana de amor, aquela ideia fantasiosa dos filmes românticos. Aquilo é só paixão, queridos, aquilo passa. Amor é sacrifício, amor é se colocar ao lado do outro quando ele mais precisa. Amor é você sacrificar-se pelo outro, é você doar-se pelo outro, é você entregar-se pelo outro, isso é amor. E o serviço exige essa entrega constante. Olha só, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, Deus nos amou, e Ele deu, Ele nos doou o seu melhor, o seu próprio Filho foi sacrificado por nós. A Bíblia diz que Jesus nos amou e Ele entregou a sua vida por nós. Né? Efésios 4, 25, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Houve uma entrega, houve sacrifício. Então não existe amor verdadeiro sem entrega. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Não existe amor verdadeiro sem renúncia. Então quando você serve a sua família, você faz sacrifício para servir a sua família com o melhor, com o seu melhor. Sabe? Isso é um fundamento poderoso para que a sua família seja abençoada. E quantas vezes nós, pais, fazemos sacrifício pelos nossos filhos? Eu me lembro tantas vezes, quando os nossos filhos ainda crianças, recém-nascidos, por exemplo, e chorando a noite toda, e minha esposa já cansada, quase dormindo, e ela dizia assim para mim: meu amor, não estou aguentando mais, por favor, toma aqui, tenta colocar ele para dormir, tenta colocar ela para dormir. Eu pegava um dos meus filhos no colo e começava a animá-los, né, tentando, me esforçando para colocar para dormir. Minha esposa adormecia rapidamente, de tão cansada que estava, e muitas vezes a criança não dormia, eu demorava para dormir, e eu me lembro quantas vezes eu dormi em pé, com um dos meus filhos no colo. Sacrifício, serviço, entrega. Muitas pessoas querem ter uma família, querem ter um resultado apenas, mas não querem fazer os sacrifícios e os serviços necessários para que a sua família seja de fato abençoada por Deus. Outro fundamento, para a gente concluir, é a transparência. Transparência. Uma família precisa ser transparente. Os pais precisam ser transparentes com seus filhos. Os filhos precisam ser transparentes com seus pais. Marido e mulher precisam ser transparentes ao extremo um com o outro. Não pode haver no relacionamento conjugal, por exemplo, segredos. Como é que o marido não pode dar o celular para a esposa? Como é que a esposa não pode ter a senha do celular do marido? Não pode entrar nas redes sociais dele? O que há? O que há ali que ela não pode ver? Por que o marido também não pode ter o celular da sua esposa, não pode entrar nas suas redes sociais, não pode ver o que está ali? Por quê?
Não pode haver segredos, tem que haver transparência, porque a transparência gera confiança, a transparência constrói confiança. Você sabe de uma coisa? A confiança é algo muito lento para ser adquirido e muito fácil para ser perdido. Quando se perde a confiança em alguém, para se recuperar, é muito difícil. Mas para construir a confiança, é gradativamente, passo a passo. Então nós precisamos ser transparentes, porque na transparência nós vamos construir, sabe, nós vamos construir essa confiança dos membros da nossa família. Os filhos com os pais. Muitas vezes os filhos dizem para os pais: ah, pai, mas o senhor não confia em mim, o senhor não está confiando em mim. Ah, mãe, mas o senhor não confia em mim. Se você for transparente, os seus pais vão confiar em você. Se você não está mentindo para os seus pais vão confiar em você. Se os seus pais não pegam você constantemente em mentira, os seus pais vão começar a confiar em você. Porque sabe que você, mesmo quando está errado, fala a verdade. Olha, pai, eu errei, me perdoa, mas eu fiz isso e isso. Mas se você mente, a Bíblia diz, né, não mintais uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. E qual é o ditado popular? Que a mentira tem perna curta. E sabe o que Jesus disse? Não existe nada oculto que não seja revelado. Se você mente, mais cedo ou mais tarde, a mentira virá à tona. Vai ser revelado. Não tem como você esconder para sempre. Então, saiba de uma coisa. Se os seus pais começam a perceber você mentindo, os seus pais não conseguem mais confiar em você como deveria. Ou os filhos com relação aos pais. Então, fale sempre a verdade. Seja verdadeiro, seja transparente. Esse é um fundamento poderoso para a construção de uma família firme, para a construção de uma família sólida. Então Jesus nos mostra, queridos, a importância de aplicar os fundamentos bíblicos. Há muitos outros fundamentos, nós vamos, examinar as escrituras e vamos ver muitos outros. Mas eu selecionei esses 7 fundamentos para que nós possamos começar a partir desse ponto, para construir uma família sólida. Quais são eles? O fundamento da oração, o fundamento do serviço, o fundamento da sabedoria, o fundamento do perdão, o fundamento da comunicação, o fundamento do desenvolvimento de uma espiritualidade, de um relacionamento com Deus em Cristo Jesus e o fundamento da transparência. Se nós aplicarmos este fundamento, estes fundamentos bíblicos, construirmos nosso lar, nossa família, sobre um fundamento sólido e inabalável, que é as verdades da palavra de Deus, mesmo quando vier grandes tempestades, mesmo quando vier grandes vendavais, mesmo quando vier grandes adversidades, depois que tudo passar, a casa, a família permanece firme. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. E que você e sua casa experimente milagres do Senhor. Que você e sua família experimente a mão de Deus, a poderosa manifestação da graça de Deus. Que você experimente na sua casa um pedacinho do céu, em nome de Jesus.